E aí, gente, tudo bom? Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo. Bem-vindo ao nosso QG Talk, terceira temporada. Finalmente, depois de muita enrolação, depois de muita confusão, depois de uma agenda absurda, finalmente a gente vai dar início a essa temporada. Se Deus quiser, a gente vai terminar até julho, tá bom? Porque depois a gente vai descansar, pensar num cenário melhor, e aí você vai patrocinar a gente, e aí a gente vai para a quarta temporada, tá? Enquanto a gente estiver na terceira, eu tô aqui com meu amigo Vince hoje. E aí, pessoal? Tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança, vamos falar sobre Ministério de Jovens, vamos falar sobre a caminhada dele com Deus, tá? Mas antes eu quero saber se tá tudo bem. Tá tudo bem. Vince, como é que começou a tua caminhada com Jesus? Essa é a pergunta de praxe, é a primeira, sempre a gente pergunta isso. Tá, cara, eu cresci numa família cristã, que a minha mãe aceitou a Cristo eu tinha 2 anos de idade, então eu falo que eu cresci, né? E aí eu fui me desenvolvendo tendo a igreja. Mas aí chegou um momento ali da adolescência que aí eu só ia pros cultos. E até que quando eu fiz 18 anos... Isso aonde? Cara, outras igrejas... Ah, tá. Não, fica à vontade. Enfim, não vou citar nomes. Fica tranquilo. E aí até que quando eu fiz 17 anos eu entrei no QG. E aí não vou revelar a minha idade aqui, mas enfim. Tu entrou através de célula? Foi. Eu estudava com alguns amigos que eles já frequentavam o culto, aqui, né? Era líder de célula, enfim. Então, por amizade, eu resolvi vir aqui. Eu era de outra denominação, resolvi vir pro QG. E aí passou um tempinho, quando eu fiz 18 anos, teve a época do Encontro com Deus. E aí no Encontro com Deus, eu já fui... Tu lembra o ano? Cara, eu acho que era 2016. 2016. Eu acho. É. Ou 2015, por aí. Eu entrei no QG em 2017. Foi, 2017. Então foi um ano antes, né? Foi. Porque quando eu entrei, teve um Encontro com Deus, já era com a galera do Edinho. Eu acho que foi antes, foi realmente antes. Ou 2016 ou 2015, sim. Por ali, mas eu acho que era 2016. E aí nele, tu chegou a conhecer o pastor Davis? Conheci antes dele ir embora, mas foi rápido, então só de vista. Foi por aí mesmo, então sim. Tá certo, tá, a linha de... Conheci ele bem rápido. Então lá a gente foi do QG todo geral, acho que foi o segundo encontro com Deus, ou o primeiro, se eu não me engano, do QG todo. E aí eu fui pra lá, e eu já fui com uma mentalidade assim, tipo, é algo novo, eu quero viver algo novo. E aí ali naquele encontro com Deus eu vi o testemunho do Davidson, que na época, voltamos atrás da Fire lá, foi que... Nem era Fire o nome. Nem era Fire. Foi como o era? Cara, Eagles, né? Eagles, Rede Eagles. Foi o cara, coordenação Eagles na verdade. Assim. Foi o cara que fundou o que hoje seria a Fire. Sim. Foi passando ali pela metamorfose. E aí eu vi o testemunho dele, e parte do testemunho dele eu falava, se encaixa na minha vida. Que era mais ou menos sobre pais, divorciados e tudo aquilo que acontecia. Obrigado aí, Giovana. Obrigado. Foi o Thiago? Ah, foi o Thiago. Pior ainda. Que é o cara que trabalha com isso mas tá bom, vai, continue. Vai. Voltando. Problemas técnicos. Normal. E aí... o testemunho dele era sobre paz divorciados. Do nada o cara soltou um comercial do TikTok, do nada. Ai, meu Deus do céu. Fone, irmão. Uhum. E aí o testemunho dele era que ele tinha pais divorciados e aconteceu um caos na vida dele sobre isso, algumas consequências psicológicas, como depressão, ansiedade, enfim. Ele tinha, e aí, só que ele não se afastou de Deus, ele se aprofundou em Deus. Então eu olhei aquele testemunho e eu falava, metade desse testemunho eu vivi, mas metade eu posso viver. E foi ali com 18 anos que eu resolvi, cara, eu não quero mais brincar de estar na igreja, eu quero ser a igreja, eu quero fazer algo. E ali com meus 18 anos, que geralmente fala, com 18 anos você tem que amadurecer. E aí eu tomei a convicção, não, a partir de agora eu vou amadurecer, eu vou viver o que Cristo tem pra mim. Então saí daquele encontro com Deus, a gente chegou no domingo, eu já falei pro meu líder na época, eu falei, olha, eu quero multiplicar a célula. Cheguei segunda-feira na escola, eu falei, cortei a amizade, mudei tudo lá, e de lá pra cá... só uma transformação de água pro vinho. O encontro com Deus, recomendo o encontro com Deus pra você. Legal. E aí passa toda essa caminhar, QG Marquês. QG Marquês. E aí, quando você já chega liderando o Ministério de Jovens, né? Isso. Que, na verdade, era um movimento e aí agora está integrado com a igreja
tanto com os jovens, com os adolescentes e com os jovens já quase adultos, né? Já na faixa etária de jovens adultos. adultos. E aí, como é essa experiência agora pra ti? Caiu de paraquedas? Como é que funcionou o negócio aí? Cara, Deus, ele... Porque assim, você já estava com o ministério consolidado, né? Já tinha uma equipe, já tinha frente de trabalho. Sim, eu tô liderando ali uns 5 anos, 6. Uhum. Então, a Fire, com o nome Fire, ela vem desde 2018. Sim. Então, 2016, 2017 comecei a liderar a célula, até chegar aqui. Então, quem é bom de matemática sabe a idade que eu tenho agora, mas enfim. Vai. Então Deus ele veio me preparando. Mas desde pequeno, sempre naquele círculo de orações, naquelas senhoras, as senhoras colocavam na minha cabeça e falavam: olha, você vai liderar jovens, você vai liderar coisas e tal. Aquelas palavras proféticas Aquelas já. palavras proféticas que eu ficava assim, amém, amém. E foi. Deus ele foi me amadurecendo para aquilo que era falar na minha infância. E então hoje eu não falo que eu cheguei de paraquedas, mas Deus ele foi construindo e me amadurecendo para ter a liderança que eu tenho hoje. Seja com os 3 gerações, pode-se falar assim, que a gente trabalha hoje. Então ele foi me preparando, moldando para que eu soubesse falar desde o adolescente ao jovem adulto, que são linguagens completamente diferentes. Então o adolescente está vendo TikTok e o jovem adulto tá no Instagram ali, saindo do Facebook, tá naquela mistura ali de rede social. Então é o conceito de falar com cada um que Deus ele foi me preparando. Pô, que legal. E assim, deixa eu te falar, qual é o desafio que você tem agora, né? A gente sabe que a gente está vivendo uma época... Você chegou até a citar parte do testemunho do Davidson sobre questão de ansiedade, depressão. E querendo ou não, a gente sabe que, graças a Deus, a gente ora para que os nossos jovens, que a nossa juventude não passe por isso. Mas se passar, que a gente esteja pronto para apoiar, para ajudar, aconselhar. Então, como tu lida com esse tipo de desafio para os tempos de hoje? Sim, esses são os males, né, do século agora, né? Então, eu mesmo, como eu já falei, eu já sofri desses males. Então, eu sei o que uma parte está passando ali. E é muito importante a gente, como igreja, amar não só quando a pessoa está na igreja, não só aos domingos, não só aos sábados ou às células, mas amar externamente disso. Então é a gente saber ouvir as pessoas, a gente estar presente assim, além de célula, para a gente não ver pessoas e fazer com que elas sejam só mais um número aqui dentro, mas que elas realmente sejam alguém que a gente possa amar, saber se tem um prato para comer, se tem uma roupa para vestir, se tem talvez até um lugar para estudar. Então às vezes a pessoa está com sede de Deus e ela não encontra oportunidade de alguém ali para entender ela, para explicar para ela os conceitos básicos. Então, nesse momento assim que as pessoas estão muito ansiosas, estão muito envolvidas até em depressão, assim, acho que o conceito é a gente ouvir elas. Praticar muito o discipulado que a igreja praticou por muito tempo e pratica. É a gente entender qual é o conceito, que o conceito não é só a gente ser igreja aos domingos e às células, mas ser igreja todos os dias. Então que a gente possa ter essa conexão verdadeira com as pessoas. Perguntar como é que você está, como é que a sua casa está. Que eu acho que aí, tenho certeza que aí a gente se torna igreja, a gente se torna o que Jesus veio para cá pregar. E assim, são o quê? São 2016, tu entrou no QG 2018, começou a liderar? Não, 17. 2017. O encontro com Deus acho que foi final de 2016. Ah não, aí quando... O processo foi rápido, já foi liderando. Foi embora. Então, assim, tu já viveu muita coisa. Os bons e os ruins, né? E aí, qual é esse momento marcante que tu virou a chave, assim? E outra, assim, se tu já tinha esse espírito de liderança antes do evangelho, na tua escola ou em casa? Sim. Ou se foi uma coisa assim que despertou nessa virada de chave aí? Tá, bora por parte. Eu vou falar do espírito de liderança. Algum tempo atrás eu resolvi me questionar, assim, tipo, será que foi de agora? Será que é algo proposital, assim, pra igreja ou algo de fora? E aí eu fui lembrando da época da escola. Eu sempre fui, tipo, o chefe de turma. Esse aqui é o chefe de turma, o chefe do grupinho aqui. Até em trabalho, assim, eu sempre fui direcionado a ter a responsabilidade. Grandes poderes vem grande responsabilidade. Então...
eu fui meio que direcionado sempre a, de alguma forma, liderar algum grupo, algumas pessoas. Então, eu falo que não acontece coincidências. Então, acho que sempre foi Deus me falando, olha, te prepara. Seja algo religiosamente ou algo externo, seja trabalho, enfim, escola, ele sempre foi me preparando para isso. Qual era a outra pergunta que eu esqueci? Os momentos marcantes já liderando. Cara, o primeiro que eu falo, eu acho que é sobre um cara que é o Só Isaí. vira aqui o microfone assim, mais pra ti assim. Calma. Opa. Aí, Foi. pronto, vai. O primeiro que eu falo, eu acho que é sobre o Isaías. O Isaías, eu acho que assim, é o ponto que eu falo, esse cara aqui, se eu pudesse moldurar, ele fala, esse aqui eu fiz um bom trabalho. Cara, que eu vou... Isaías, se tu estiver vendo, tô contando teu testemunho aqui, me desculpe. Mas uma amiga dele levou ele na igreja. Eu não conhecia o Isaías. E aí, naquelas brincadeiras, eu era bem mais novo, tá? Gente, não faça isso que eu fiz. Eu cheguei com ele, cara, tu tem célula? Ele falou, não, agora tu tem. E aí... Fácil e rápido. Pronto. E aí, comecei a levar ele pra célula. E aí, ele não era cristão. Ele tinha outra religião e ele era espírita. Então, eu pude acompanhar ele toda essa conversão dele. Então, ele sair do espiritismo, ele entender, ele estudar a Bíblia, ele ler a Bíblia, enfim, eu ajudei ele ao que ele é hoje. Não só eu, né, mas Jesus me direcionou. Então, eu falo assim que ele é o cara assim que eu falo, Eras, se eu tiver que contar algo, eu vou mostrar esse cara aqui, porque ele é, enfim. E aí, e cara, o Isaías já toca na banda, ele é um bom mestre, assim, quando ele tem que ensinar algo para ensinar. Então falo que esse é uma das honras que eu tive como líder. E outra ponto, assim, que eu falo é sobre o Acamp. Aqui, tô até promocional aqui. Marcou mesmo, hein? Marcou o Acamp. E eu acho que todo mundo que já foi no Acamp tem uma história boa para contar. O meu cunhado que eu digo, né? Exceção. Mas todo mundo que foi para Acamp tem uma história. Todo Acamp ele é diferente. Não tem assim... Todo mundo que vai, tipo... todo mundo que foi no de 2022 fala, de 2022 foi o melhor. Aí chega 2023, não, de 2023, que a gente vai amadurecendo o Acamp. Mas o Acamp ali, o de 2021, que foi o Marcelo Marques. Cara, ele acho que foi o mais marcante para mim. Eu tava ali... Marcelo Marques ia cantar, e aí eu tava lá sentado, vendo, acho que, se eu não me engano, alguém tava pregando, e aí, beleza, e Jesus, ele veio com uma palavra no meu coração. E aí, foi o momento, assim, mais forte que eu senti Jesus na minha vida. Ele veio com uma palavra falando sobre nós sermos como crianças. E aí, ele me indicou, assim, para chamar uma criança pro meio, e eu comecei a ministrar sobre como é ser criança, e aí eu chorei ali por uns 30 minutos, eu falei o que eu tinha que falar, depois eu fui pro canto, chorei. Depois eu fui pro quarto, chorei. E ali eu falo que aquele Acamp ali, ele me transformou, porque ele me deu uma nova perspectiva de visão. Que muitas das vezes a gente fala sobre servir a Deus, mas às vezes quem é empolgado na fé, quem quer servir mesmo, a gente fala, não, calma. E aí Deus, ele veio com uma palavra de correção. Cara, quem está empolgado, deixa servir. Quem quer servir em todos os cultos, deixa servir. Porque eles estão queimando. E quem és tu para falar e apagar o fogo dele? Então, ali Deus, ele falou, deixa os caras que querem ser como criança, que sejam como criança, pois precisamos deles no reino. Amém, cara. É poderoso, hein? Foi, ó. Poderoso. Tô te falando. Assim, a gente sabe que... Para não ficar muito nas perguntas muito formais e tal, mas a gente sabe que... A juventude, de uma forma geral, não só a igreja, mas todo jovem ele é muito bombardeado. Ainda mais agora em pandemia, que todo mundo ficou em casa e tal. Então a gente é bombardeado de diversas coisas. Então, como lidar com isso e como fortalecer o jovem, principalmente para ele estar aqui na igreja. A gente sabe que a gente às vezes tem que inventar, ou achar que tem que inventar plataformas, ideias, conceitos para o cara ir para a igreja. Mas que no final o evangelho é pregado. É o mesmo evangelho de tantos anos atrás. Mas como ainda, eu digo nem prevenir, mas como assim fortalecer esse jovem diante dessas pressões que ele sofre. Sim.
Olha, falando como eu e tu, que a gente trabalha com redes sociais, é complexo chamar um cliente para uma empresa. Complexo ainda é falar para alguém que está errado, que ela precisa de salvação. Então, primeiro eu acho que a gente usar as redes sociais. Muitas das vezes a gente fala sobre eu quero ser evangelista, eu quero evangelizar as coisas, mas aí tu vai abrir a rede social do cara, ele não posta um devocional, ele não compartilha um versículo, e aí tu fica tipo, tu quer evangelizar lá na África, mas puxa, teu Instagram tu não me fala que eu tô cristão. Então eu acho que o mínimo é começar... Cara, eu peguei um choque com a minha esposa, cara. Que foi? Ela disse que quando ela me conheceu, a gente nem namorava, assim, ela disse que uma vez ela olhou meu Instagram, ela já tava apaixonada, né? Sim. Aí uma vez ela olhou o meu Instagram, aí ela disse assim, será que ela nem pensava que eu era crente, bicho. Que eu tava malucão nessa. Mas eu lembro. Mas que bom que ela me conheceu, já tava melhor da vida, sim, né? Mas sim, desculpa cortar. Mas é sobre isso, que muitas das vezes a gente vê muito, pelo menos algum tempo atrás, tinha aquela época do Céu na Terra, que tava explodindo isso. Muitas pessoas queriam fazer o seu movimento, queriam ir pregar na África. Surgiu, né, muito movimento de rua aqui em Belém. Sim, então, até eu cheguei a fazer. Rolou muito movimento de rua aqui em Belém. Sim, e alguns ainda estão aí. Sim. Mas o que acontece? Muitas das pessoas, elas se empolgaram com histórias lá fora, mas o mínimo elas não fazem, tipo... Cara, colocar um versículo no seu Instagram, parece, minha mãe faz isso quando manda bom dia, mas a tua mãe tá evangelizando mais do que tu, cara. E essa é a verdade. Tua mãe que manda aqueles bom dia com o versículo, com Jesus lá abençoando ela tá evangelizando mais do que a gente, talvez. Porque quando porque a gente acha que o jeito é melhor, né? Exatamente. E a gente acha um monte de desculpa pra acabar não fazendo, né? Exatamente, e ela pega ali no Google um bom dia, versículo, Jesus e ela manda para todo mundo ali, e a gente que tá aqui na igreja, a gente que tá aqui falando sobre rede social, enfim, a gente não faz isso, a gente quer o melhor vídeo, a melhor imagem para compartilhar, e a tua mãe evangeliza melhor do que tu, cara. E isso é um baque que eu recebi assim na minha vida, que eu não compartilhava muito dessas coisas, aí até que eu tinha que procurar alguma coisa no chat, que às vezes minha mãe, eu acho que todas as mães usam o chat do filho para guardar as coisas. Aí a minha mãe falou, procura aí no meu WhatsApp, nossa conversa, um negócio, aí eu via que tava cheio de versículo, cheio de coisa, falei, caramba, a mamãe tá evangelizando mais do que eu. E aí aquele foi o meu choque, porque eu trabalho com rede social. Então, vira e mexe, eu tenho que criar conteúdo, tenho que estar no TikTok vendo. Eu não faço, mas eu peço para os outros fazer, porque é isso. Esse que é o bom trabalhar com rede social. Nem sempre tem que meter a cara, né? Então a gente faz as pessoas passar vergonha pela gente. Uhum. E aí lá eu me dei o choque, mamãe tá evangelizando mais do que eu. E eu trabalho com rede social. Então eu acho que o ponto é a gente abrir nossas redes sociais para realmente falar de Jesus. Às vezes a gente abre pro Big Brother, pra filme, pra Marvel, mas pra Jesus a gente ainda tá com vergonha de falar que a gente serve a Cristo. Então esse é o primeiro passo. E o segundo, cara, é falar de Jesus. Falar de Jesus. Porque... Puro e simples. Puro e simples. Cara, o cara tá triste aqui, tu sabe que Jesus é alegria, tu sabe que ele vai trazer salvação, tu sabe que ele é a mudança de vida, porque ele mudou a tua. E tu fala assim, não, poxa, cara, vai ficar tudo bem. Não, cara, fala de Jesus. Fala que Jesus ama ele, fala que Jesus é alegria, fala o que Jesus fez na tua vida. Então, muitas das vezes a gente fala só, vai ficar tudo bem, mas esquece de falar de Jesus. Então, acho que o simples tem que ser feito. E ponto. Fale de Jesus. Seja num bom dia compartilhado no WhatsApp, seja quando alguém está triste e precisa de uma palavra. Não fale que está tudo bem, fale de Jesus. Eu acho que já até respondeu a pergunta que eu ia fazer sobre o que a gente podia melhorar. É isso. Como liderança de jovens, né? Eu acho que a gente precisa desse despertar para... Até porque eu acho que em alguns lugares o evangelho virou moda, né? Tipo, hoje sim, o crente, é modinha de ser crente se veste legal e tal, mas ainda tem muito ressalva de muita gente que ainda tem essa vergonha de falar. Né? Eu acho. E porque tu é visado de outra forma e tanto, tem que pisar em ovos, aí o cara às vezes não quer falar a denominação que ele tá, né? Mas aí eu ia te perguntar, eu ia fazer essa pergunta, né? Sobre o que a gente podia melhorar e já respondeu, eu não vou nem vou voltar nessa pergunta. Mas aí, o que eu ia te falar? Vamos falar sobre 2023. 2023. 2023 começou com tudo.
Sim. A Fire agora tá com 2 cultos aqui na igreja aos sábados, o primeiro e o terceiro sábado de cada mês, não é isso? Isso. Tem o Disponibilize Tempo, que é a ação social, que é um projeto, é um movimento, mas que também a Fire dá esse apoio, Sim, a nossa igreja suporte também dá o lá. apoio, suporte. E, cara, tem as células, tem muita coisa. Muita coisa. E aí, o que você pode dar de spoiler? O que tu pode falar? O que vocês estão planejando? Cara, o primeiro é venha no Fire Night. Primeiro, a gente vai ter primeiro sábado e terceiro sábado. Então vem aqui para você entender o que é. Às vezes a gente tem um jovem aqui dentro e ele não sei o que aconteceu, que não foi alcançado. Então se disponibilize de vir aqui. Aquela história, né? Se a montanha não vai, eu vou à montanha. Então venha até a montanha. E aí você entender o que é. Hoje a Fire, ela tem 3 gerações dentro dela, que é os os adolescentes, desculpa, os jovens e os jovens adultos. Então, se você olha a sua idade e fala, Eras, eu me encaixo aqui no meio, eu te convido a frequentar primeiro uma das nossas células. Vai lá no nosso Instagram, que vai estar lá um destaque lá para você se encontrar e achar a sua célula, para que você venha entender o que a gente fala. Eu tiro pelo aplicativo da nossa igreja, né? Pelos cadastros e tal. Juventude é a maioria gritante na igreja, assim. Nas faixas etárias que vocês atendem, né? Então, acho que é interessante também até mostrar para outras pessoas que às vezes até frequentam o culto, mas ainda não participaram, ainda não encontraram uma brecha de participar. E aí, como é que eu encontro a Fire? Como é que eu faço para participar? Além de vir para os cultos. Olha, se tu me vê por aqui, tu já chama, ei, tu é o carinha da Fire? Me chama que a gente já vai conversar. Mas você pode encontrar no Instagram, a gente tem lá um Instagram, a gente mudou o usuário recentemente, deixa eu lembrar aqui. Mudanças, a gente mudou recentemente. Se tu errar, a gente põe na descrição. O Iago vai colocar na descrição, melhor. Vai colocar na descrição. Vai estar na descrição, é que mudou o usuário recentemente. Mas você entra lá, você manda um direct pra gente, que a gente vai estar direcionando você para uma célula. A gente pergunta qual a sua idade, onde você mora, para melhor lhe direcionar para alguma célula, para não ficar, tipo, às vezes você mora na Sacramento e direcionar alguém para a cidade nova. Então a gente vai lhe direcionar da melhor maneira. Aos Fire Night, primeira semana e terceira semana, sábado, aliás, você vem aqui que a gente vai estar aqui. A gente tá numa leva de convidados, a gente tá trazendo alguns convidados, já veio Ingrid Ribeiro, já veio a Vitória do movimento, meu Deus, eu esqueci o movimento. Transformados. E vem mais gente aí, então convido você a estar aqui com a gente. E é isso, cara. Quantas células hoje, tu sabe me dizer? Hoje a gente tá com 7. 7 células. 7 células. Já cobrindo essas faixas etárias, né? A gente tem 2 para adolescente, 5 para jovens, eu acho que eu vou errar o cálculo aqui. E 2 ali que tem uma que ela é jovem adulto para jovens adultos. Aí eu vou ser o Sérgio agora. Opa. E final do ano, quantas células vai ter? A gente espera dobrar esse número. Dobrar? Dobrar. Tá ótimo. Aí tá gravado, tá? Então depois a gente vai cobrar. Vamos cobrar se realmente aumentou. Mas final do ano tem um bom e velho acamp. Então espere novidades. Não tem Talvez spoiler. role um congresso de jovens, será? Será? Congresso de juventude? Fica aí uma vigília, talvez? Uma conferência? Conferência? Vamos ficar aí. Segue as redes sociais do QG, baixa o aplicativo. Opa, por favor. Você vai saber lá o que vai acontecer. Sempre no aplicativo vai sair primeiro. Sempre lá. Vince, tu tem alguma palavra para deixar agora pra galera? Pra convidar, pra falar alguma coisa em relação ao Fire? Tá. Como eu trabalho em rede social, eu Só vejo... vira aqui o microfone. Sempre esqueço. Calma. Olha, vai levar a mesa, hein? Vamos lá. Calma. Eu tenho visto ultimamente muitas redes sociais de jovens que teve a Páscoa recentemente... Páscoa não. Carnaval recentemente teve muito retiro. E muitos jovens em redes sociais estavam reclamando que não tiveram retiro de jovens, porque tinham poucos jovens em suas igrejas. Então, tipo, tinha 3 jovens na minha igreja, infelizmente não teve retiro. Isso no Brasil todo. Aqui o QG, a gente está tentando e está construindo uma juventude cristã, para a gente ser o futuro da igreja. Daqui 2, 3, 5 anos a gente ser... presente, né? A gente ser as pessoas que vão carregar essa igreja, as pessoas que vão manter essa igreja.
Muitos de nós somos jovens, a gente ainda não tem um poder aquisitivo, e não só aquisitivo, mas de tempo, de servidão. Mas a gente está construindo para que isso aconteça. E se você sente a chama de Jesus, sente o fogo, a fire dentro de você, eu convido você a vir estar com a gente, porque a juventude vai mover o mundo, e a gente quer convidar você a mover esse mundo. Então, incendiá-lo para Jesus Cristo. Então, eu te convido a participar da Fire, a vir estar conosco e encontrar a gente por aqui. É isso. Nós somos a Fire. Tá aí, boa propaganda. Meu amigo, obrigado. Tá? Deus te abençoe. Pode contar com a gente nessa jornada, nesse caminhar. Eu sei que por muitas das vezes ele é árduo, ele é difícil. Por incrível que pareça, eu já liderei um grupo de jovens. Pode não parecer, mas eu sei o quanto é difícil. Às vezes a gente tem que lidar com pessoas, tem que achar uma forma de agregar todo mundo, e é muito complicado, mas assim, Deus ele dá ferramentas, Deus dá provisão, e eu creio muito que final do ano vai ter muito mais do que o dobro das células, em nome de Jesus, e pode contar com a gente para o que der e vier, tá bom? Amém. Gente, então é isso. Meu diretor, encerra onde? Aqui? Aqui? Então tá, gente, obrigado por ter ouvido a gente, obrigado por estar com a gente mais um pouquinho, tá? Esse episódio vai estar disponível no Spotify, no Deezer, Google Podcast, no Anchor FM e diversas outras plataformas digitais, e na Amazon também, tá? Além de aqui no canal no YouTube. Então, clica no curtir, compartilha o link, manda para todo mundo no grupo do WhatsApp, no grupo da sua célula. Se você quiser convidar alguém para conhecer a Fire, manda esse episódio aqui para eles saberem um pouco mais do que a gente está fazendo aqui no QG Marquês, tá? Então, muito obrigado por estar com a gente nessa terceira temporada. Muitos episódios ainda estão por vir. Mande sugestões do programa para temas que a gente pode conversar aqui, que a gente quer mudar o formato do programa. Então, eu conto com a sua audiência, eu conto com a sua ajuda, tá? Deus te abençoe e até mais.